We are thankful we can be together again this morning. Somos agradecidos que podemos estar juntos nesta manhã novamente. And let's have another word of prayer. Vamos ter outra palavra de oração. Well, we're thankful that in thy presence there is a fullness of joy. Senhor, somos agradecidos que na tua presença há plenitude de alegria. Lord, we're thankful that because of your great love you have drawn us unto yourself. Somos agradecidos, Senhor, que por causa do teu grande amor fomos atraídos a ti. And in your great love you desire to share more and more of your heart with us. E no teu grande amor é teu desejo compartilhar mais e mais de ti para nós. You desire that our hearts would be focused upon your beloved Son. O desejo do nosso coração é que possamos focar no teu amado Filho. So Lord, we want to put aside many things that would try to distract us. Senhor, nós queremos colocar de lado as muitas coisas que querem nos distrair. And we want to turn the eyes of our hearts unto you, E Lord. queremos voltar os olhos do nosso coração para ti, ó Senhor. This morning we could turn our eyes and behold the Lamb of God in a fresh way. Nesta manhã queremos voltar nossos olhos e contemplar o Cordeiro de Deus de uma maneira nova. And as it says in the Song of Solomon, Como diz nas canções de Salomão, Lord, draw us and we will run after you. Senhor, nos atrai e correremos atrás de ti. In thy name we pray. Em teu Amen. nome nós oramos. Amém. Yesterday, as we were together, we started considering this matter of the testimony of Jesus. Ontem, quando nos reunimos, começamos a considerar este assunto do testemunho de Jesus Cristo. And we said how, as we consider this matter, E nós dissemos que à medida que consideramos este assunto, the Lord desires that we would see that Christ is the church, o Senhor deseja que possamos ver que Cristo é a igreja. and how we can distinguish between Christ and the church. Como nós podemos distinguir entre Cristo e a igreja, But we would never separate Christ from the church. mas nós nunca podemos separar Cristo da igreja. And what a great privilege we have been brought into. E que grande privilégio nós somos trazidos para dentro. And today, as we're together, E hoje, à medida que nós nos reunimos, we want to look at how does the reality of this life get worked out within us. nós queremos olhar como a realidade desta vida é expressada, trabalhada através de nós. It's wonderful to be able to sit around and talk about the church. É maravilhoso podermos sentar e falar sobre a igreja. Talk about Christ as the church. Falar que Cristo é a igreja. But he's not satisfied that we just be talkers of the truth. Mas ele não se satisfaz conosco sendo faladores da verdade. But he's desiring that our lives would be lives lived out in that truth. Mas ele deseja que as nossas vidas sejam vidas que expressam a verdade. Because what is the testimony of Jesus in the days we live in? Porque qual é o testemunho de Cristo nos dias em que vivemos? How do other brothers and sisters, Como outros irmãos e irmãs, how do ones in the world, como aqueles no mundo, how do they see the testimony of Jesus? como eles veem o testemunho de Jesus? In the days we're living in, we are the visible testimony of Jesus. E nos dias em que nós vivemos, nós somos o testemunho visível de Jesus. There is a spiritual reality, Há uma realidade espiritual, but there's also a visible seen testimony. mas também há um testemunho visível. And this is the desire of our hearts. E esse é o desejo do nosso coração. That as we walk through this earth, Que à medida que andemos por esta terra, that our lives would be a testimony unto Him, que nossas vidas sejam um testemunho para Ele. far beyond just our words, Muito além de nossas palavras, but our lives. mas nossas vidas. He gave His life to us, Ele deu sua vida a nós. and He's desiring that His life be lived out through us E Ele deseja que sua vida seja vivida através de to nós, draw many unto Himself. para atrair muitos para si mesmo. And this is the call we have upon us. E esse é o chamado que temos sobre nós. I'd like to start by looking at one of the Proverbs. Eu gostaria de começar olhando para um dos provérbios. Proverbs chapter 29, Provérbios capítulo 29, verse 18. versículo 18. This is just the first part of this verse. Vamos ler a primeira parte deste versículo. It says, "Where there is no vision, the people are unrestrained." Não havendo profecia ou visão, o povo perece. Or some English translations say, Algumas traduções em inglês dizem, "Where there is no vision, onde não há visão, the people are scattered." o povo é espalhado. It's tragic, brothers and sisters, É trágico, irmãos e that as irmãs, we look around Christianity today, que à medida que olhamos para o cristianismo de hoje, we see so many believers that are unrestrained. nós vemos muitos crentes que não são contidos, So many believers that are scattered. muitos crentes espalhados. And this is why the Lord
reinforces within our hearts Por isso que o Senhor reforça no nosso coração the importance of this matter of vision. a importância desse assunto da visão. That we, as Paul saw the Lord, Que assim como Paulo viu o Senhor, we could see the Lord. nós também possamos ver o Senhor. And as that vision captured Paul, E à medida que essa visão capturou Paulo, and as that vision became personified within the life of Paul, e como essa visão se transformou personificada na vida de Paulo, that vision would be personified in us. que essa visão também seja personificada em nós. It's tragic today how not only individual believers are scattered, Não é trágico que não somente crentes individuais estejam espalhados, but even so many groups that are Christian are scattered. mas também muitos grupos cristãos estão espalhados. Where is the testimony of Jesus? Onde está o testemunho de Jesus? Many within the world, as soon as they look at Christianity, Muitos no mundo, assim que eles olham para o cristianismo, they see division. eles veem divisão. They don't see one testimony. Eles não veem um testemunho. They see many different voices, Eles veem muitas vozes diferentes, many different agendas, muitas agendas diferentes, many different little kingdoms of man. muitos reinos pequenos de homens. But God is calling us unto one king, Mas o Senhor está nos chamando para um só reino, that his life would come forth. que sua vida possa expressar. This is why this matter of vision is so vital within our lives. Por isso que esse assunto da visão é tão vital em nossas vidas. Because God is desiring to build us together. Porque o Senhor deseja nos edificar juntos. He said, I will build my church. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. It would have been very easy for God to say, I will create my church. Seria muito fácil para Deus dizer, eu vou criar minha igreja. Just as he created all of the creation. Da mesma forma que Ele criou toda a criação, If God wanted to, se Deus quisesse, in his omnipotence, na sua onipotência, he said, I will, as soon as you're a believer, Ele poderia dizer que assim que você cresce, I create my church. eu criaria a minha igreja. And you will all be perfect. E todos vocês seriam perfeitos. I believe God in his power. Eu acredito em Deus no seu poder. He could have done that. Ele poderia fazer assim. But he had a greater desire. Mas ele tinha um desejo maior. He had a desire that as his love went forth and captured different individuals, O desejo dele é que, à medida que o seu amor emergisse, ele pudesse capturar indivíduos. that love in a free will, voluntary way, ones would give themselves to the Lord. Que esse amor, de uma maneira livre, pudesse fazer com que pessoas se voluntariassem a ele. Just as Paul was captured by the love of Christ. Da mesma forma que Paulo foi capturado pelo amor de Cristo. He's desiring that we be captured by the love of O Senhor Christ. também deseja que sejamos capturados pelo amor de And Cristo. that love would create within us Que esse amor pudesse criar dentro de a nós great desire to be built together, um grande desejo de sermos edificados juntos. to be a testimony unto him. De sermos um testemunho junto a Ele. What a glorious testimony this Que is. testemunho glorioso este é. But sadly, we are so separated. Mas tristemente estamos tão separados. We can't be built together. Não podemos ser edificados juntos. And it's very tragic also. E também é muito trágico Not only can't we be built together, que não somente não podemos ser but among edificados juntos, many believers, we can't even fellowship together. mas também não podemos nem sequer comungar juntos. God has called us into this precious fellowship of God the Father and His beloved Son. O Senhor nos chamou para essa comunhão preciosa de Deus o Pai e Deus o Filho. And the very basis of that fellowship that He has given to us E a própria base, fundamento dessa comunhão para a qual Ele nos chamou is His life. é sua vida. As you look at 1 John, À medida que você olha para 1 and João those first verses there in 1 John, e os primeiros versículos lá de 1 João, he's talking about sharing of a life together. ele fala desse compartilhar de uma vida juntos. As we come together as brothers and sisters, Então, à medida que viemos juntos como He's irmãos e desiring irmãs, that we would be those that share and partake of His life together. Ele deseja que nós possamos compartilhar e repartir a sua vida juntos. But sadly, we fall into the temptation Mas tristemente caímos numa tentação of not fellowshipping in life, de não comungar na vida, but fellowshipping in light. mas em comungar na luz. He's called us into this life and to share this life with one another. Ele nos chamou para comungarmos desta vida com Ele e com uns com os outros. But instead of sharing life with each other, Mas ao invés de compartilharmos a vida uns com os outros, oftentimes we focus on the light that one has, muito frequentemente nós focamos na luz que um ou outro tem. and using light in the sense of knowledge. E eu estou falando de luz no sentido de conhecimento. Oh, I believe in the pre-tribulation. Eu acredito
the church will be raptured before the tribulation. que a igreja será arrebatada antes da tribulação. You believe in the church will be raptured after tribulation. Mas outro acredita que será depois da I tribulação. can't have fellowship with you. Então eu não posso ter comunhão com você. I believe in this doctrine. Eu acredito nessa doutrina. I believe in this doctrine. Eu acredito nesta outra We doutrina. can't have fellowship Então nós não together. podemos comungar juntos. Brothers and sisters, in reality we're one in Christ. Irmãos e irmãs, na realidade nós somos um em Cristo. We might have different thoughts and different interpretations. Podemos ter diferentes pensamentos e But interpretações. the fellowship he's calling us into is a fellowship of life. Mas na comunhão para a qual Ele nos chamou é uma comunhão de vida. As we share the life of Christ within us with one another. Então quando nós compartilhamos essa comunhão de vida uns com os outros, He gives each of us a little bit of light, Ele nos dá cada um pouco mais de luz, but in a right way as we share that light, mas na maneira correta quando compartilhamos essa and luz another brother shares light, e o outro irmão compartilha a luz, we actually gain more life together. então nós ganhamos mais vida juntos. And this is the preciousness of coming together E essa é a preciosidade de estarmos sendo reunidos juntos and allowing him to build us together. e permitir que Ele nos edifique juntos. And how the challenge we have in this day, Então o desafio que nós temos neste dia, because so much of what goes on in Christianity por causa de tanta coisa que acontece hoje no is cristianismo, focusing upon knowledge and teaching and doctrine. é focar em conhecimento e doutrinas, And we want to be those that are focusing upon Christ and his life. mas nós queremos ser aqueles que focam em Cristo e em sua vida. So as we continue this morning, Então, à medida que continuamos nesta manhã, what we're looking at is we could become greater and fuller partakers of this divine nature. o que buscamos é ser maiores conhecedores e repartidores desta vida, Because his divine nature porque a sua natureza divina has granted us everything pertaining to life. tem nos concedido tudo aquilo que pertine à vida. And to be in that spirit of godliness as we're conformed to his image. Então, para estar nesse espírito de piedade e nos conformarmos à sua imagem. It's wonderful the precious privilege we have. É maravilhoso, precioso privilégio que nós temos. And if we could see how precious this is to the Lord. E se nós pudermos ver como isso é precioso ao Senhor, How precious is it to the Lord? quão precioso é isso ao Senhor? How precious is it that we be built together? Quão precioso é o fato de nós sermos edificados juntos. It is so precious to him that he was willing to die for É it. tão precioso para ele que ele estava disposto a morrer por isso. But oftentimes Mas muitas vezes we're not willing to die. nós não estamos dispostos a morrer. We want to save our own self. Nós queremos salvar o nosso próprio eu. But if that's why we have to have the eyes of our hearts open to see him. Por isso que nós temos que ter os olhos do nosso coração abertos para vermos a ele. The price that he paid, E o preço que ele pagou. and then we yield unto him. E aí podemos então nos render a ele. And we see this great privilege that we've been brought into. E aí vemos esse privilégio maravilhoso para o qual fomos incluídos. Yesterday we shared on how, as we start to consider this matter of the church, Então ontem nós começamos a considerar esse assunto de como somos feitas igrejas. it's like a kaleidoscope. É como um caleidoscópio. If you turn one way, you see one beautiful image because of the light shining in. Se você gira de um jeito, então você vê uma figura muito bonita por conta da luz que brilha através. If you turn another way, you see another beautiful E image. se você vira de outro jeito, então você vê outra imagem muito bonita. And we mentioned some of the ways the church is described. E nós mencionamos então as muitas formas pela qual a igreja é descrita. It's shown that we are the house of God. E vimos que a igreja é chamada da casa de Deus, We are the body of o Christ. corpo de Cristo. We are the family of God. Somos a família de Deus. And it's important that we understand E é importante que entendamos these are not just examples. que não são apenas exemplos, These are not just pictures. que isso não são apenas But figuras, this is a spiritual reality. mas é uma realidade It espiritual. doesn't say you will be like a house Não diz que nós seremos como uma casa, or like a family or like a body, ou como uma família, ou como um corpo, but you are the house of God. mas você é a casa de Deus. You are the family of God. Você é a família de We Deus. are the body of Christ. Somos o corpo de When Cristo. we've been born into this. Somos nascidos para dentro disso. And he uses this diversity to show us the fullness of how he desires his life to be expressed. E ele usa essa diversidade para expressar a plenitude daquilo que devemos expressar. But within each of these we see the same characteristics overall. Mas dentro de cada uma dessas figuras vemos a mesma característica, vez após vez. Whether you think of the house or the family or the body,
Como você vê a questão da casa, da família, do corpo? What's its purpose? Qual o seu propósito? To manifest Him. Para manifestar a Ele. It's all about Him. É tudo sobre Ele. Again, whether you think of the house or the family or the body, Então, quando você pensa da casa, da família e do corpo, whose is it? quem é este? It's not ours. Não é nosso? It's His. É dele. What's the origin of them? Qual a origem destas coisas? They're all of Him. São todas eles. How do we become a part of them? Como nós nos fazemos parte disso? How do we become a part of the family? Como nós nos tornamos parte da How do we família? become a part of the body of Como nós Christ? fazemos parte do corpo de Cristo? Because of His death, we're born into it. Por causa da sua morte, nós somos nascidos para dentro disso. What is the character of each of these? Qual é o caráter de cada uma dessas It's His figuras? life. É a sua vida. It's not our life. Não é a nossa vida. His life is the character of it. Sua vida é a característica, o caráter de cada uma dessas And what is coisas. the governing law within each of these? E qual é o princípio governante em cada uma dessas coisas? Now, we don't like this word law. Nós não gostamos dessa vida de lei, law. Law. Hã? We don't like this word law. Law. Lei. Lei, a palavra lei. Desculpe, irmãos. We don't like this word. Nós não gostamos dessa palavra. Oh, it's too legalistic. É muito legalista. But there's a governing law within the family of God in the house of God. Mas existe uma lei governante dentro da casa de Deus. And it's the royal law of love. E é a lei real do amor. And this is what He's desiring to show forth. E é isso que ele deseja demonstrar. So as we touched a little bit yesterday on Peter's testimony. Então nós tocamos um pouquinho ontem no testemunho de Pedro. Let's look at that a little more detail today. E vamos olhar um pouquinho em mais detalhes hoje. So turn to 1 Peter again. Então vamos abrir novamente em 1 Pedro. If we look at 1 Peter chapter 2, Vamos olhar em 1 Pedro capítulo 2. we see a beautiful picture of how Peter goes into some detail of what we've been brought into. E vemos que Pedro entra em mais detalhes sobre aquilo para o qual fomos incluídos. If we look at 1 Peter chapter 2 starting in verse 4, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. it says, "And coming to him, that is Jesus, as to a living stone rejected by men, but choice and precious in the sight of God." E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. This one we're coming to, he has been rejected by man, Este para quem estamos nos chegando foi rejeitado pelos homens, but he is so choice and so precious in the sight of God. mas ele é tão precioso à vista de Deus. Our brother has been sharing on this preciousness. Nosso irmão vem compartilhando sobre essa See the preciosidade. different crises within his life. Ao vermos as diferentes crises na sua vida, We hear those heavens open up, and behold my beloved son. e vimos que o céu se abriu e a voz disse: "Contemplai meu amado filho". And he's desiring that we come into this preciousness. E o Senhor deseja que entremos para dentro desta preciosidade. And then we come to verse 5. E aí chegamos no versículo 5. It says, "And you also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. It says, notice there, we are being built up. Então, notem aqui nesse versículo que estamos sendo edificados. Not that we will be built up one day, Não que seremos edificados algum dia, or that one day we will become a spiritual house. ou que algum dia nós nos tornaremos uma casa But espiritual, we are that, mas nós somos isso. with that purpose that we shared on yesterday. Esse é o propósito que compartilhamos ontem. Now in verses 6 through 8, we see this quoting from the Old Testament, the prophecies of our Lord. E aí, nos versículos 6 a 8, vemos a citação dessa profecia do Antigo Testamento sobre o nosso Senhor. Of how he was that precious stone that was chosen but rejected. Como ele era essa pedra preciosa que era escolhida, porém foi rejeitada. And then we come down to verse 9. E aí chegamos no versículo 9. Notice again, this is in the present tense of what we are. Note novamente que isso está no tempo presente, sobre quem nós somos. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. For you once were not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. As we look in verse 9, Então, quando olhamos no verso 9, this privilege that we've been brought into, esse privilégio para o qual fomos incluídos, and again we're seeing the manifold wisdom of God, e aí vemos novamente a multiforme sabedoria de the Deus, multifaceted call upon our life. o chamado multifacetado sobre nossas vidas. We're a chosen race, Somos uma raça eleita, a race chosen by Him uma raça eleita, escolhida por Ele and born of Him, e nascida dele, out of one kingdom. para dentro de um We were único reino. born of the Adamic race, Fomos nascidos dentro de uma raça única, but by His grace we've been born into His race. mas pela sua graça fomos nascidos para dentro da raça dele. He has chosen us. Ele tem nos escolhido. It's interesting oftentimes when we share our É testimonies, interessante frequentemente, quando compartilhamos nosso testemunho, how we often share, well, there's such and such a day I finally chose the Lord. quando muitas vezes falamos, tal e tal dia eu escolhi o Senhor. And that's true. Isso, de certa forma, é verdade. We yield. Nós nos rendemos. But first, He has chosen us. Mas primeiro Ele é quem nos escolheu. And we're chosen of Him. E nós somos escolhidos dele. And we simply respond to His call upon our life. E nós simplesmente respondemos ao seu chamado sobre nossa vida. But not only are we a chosen race, Mas não somente somos uma raça eleita, but He's made us a royal priesthood. mas Ele também nos fez um sacerdócio real. And not just even a priesthood, Mas não somente sacerdócio, but that priesthood to express His royal kingly character. mas um sacerdócio para expressar o seu reino majestoso. We know the priest in the Old Testament. Nós conhecemos o sacerdote do Antigo They Testamento. were there to express the very character and nature of Christ. Eles estavam lá para expressar a natureza e o caráter de Cristo. If you study the priest and his garments, Se você estudar o sacerdote na sua roupa, all of his garments, even the colors within his garments, were speaking something of the character and nature of Christ. tudo sobre sua roupa, suas cores e demais falavam sobre a característica, a natureza de Cristo. The priests were there to represent God to man O sacerdote estava lá para representar Deus para o homem and to draw us unto him. e para nos atrair para si mesmo. And not only are we that royal priesthood, E não somente somos esse sacerdócio but real, we're that holy nation, mas também somos essa nação santa, ones set apart and sanctified unto him. separados e santificados junto a Ele. Not just simply called out, Não somente chamados, but sanctified, made holy unto him. mas santificados e feitos santo para Ele. And one of the most precious things we have, E uma das coisas mais preciosas que it temos, said that we are God's own possession. somos a possessão exclusiva de Deus. We're not our own. Nós não pertencemos a Our nós life is mesmos. not our own, Nossa vida não pertence a nós but mesmos, we are His possession. mas somos sua possessão. He has chosen us, Ele tem nos escolhido and we are part of that precious family. e agora somos parte desta família preciosa. You will note all of these are corporate expressions. Você vai notar que todas essas expressões são corporativas, Because He's desiring this testimony to be that corporate testimony. porque Ele deseja que esse testemunho seja um testemunho corporativo. And again, we looked yesterday how this thought of a corporate testimony is not just in the New Testament. E aí nós olhamos ontem que esse pensamento sobre o testemunho corporativo não está somente no Novo Testamento, But it's also in the Old Testament. mas também está lá no Antigo Testamento. If you look back, keep your finger at 1 Peter 2. Segure seu dedo aí em 1 Pedro capítulo Or if you have 2. your tablets, bookmark it there. Se você tiver um tablet, We're então coming back. coloque a sua marca lá, porque vamos voltar para esse texto. But look over at Exodus 19. Mas veja Êxodo capítulo 19. This is after when they had come out of Egypt and Moses was first at Mount Sinai. Isto é quando eles saíram do Egito e agora Moisés está no Monte Sinai. Remember those phrases we just read in 1 Peter? Lembre dessas frases que nós lemos aqui em 1 Pedro. Look at Exodus 19 verse 5. Veja Êxodo 19, versículo 5. As the Lord is sharing with Moses. À medida que Deus compartilha com He Moisés. says, "Now then, if you will obey my voice and keep my covenant, you shall be my own possession
among all the peoples, and all the earth is mine. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. My own possession. Minha propriedade We particular. just saw that. Nós acabamos de ver isso. And continue in verse 6. E agora continue com o versículo And you 6. shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. We can see this has always been upon God's heart. Vemos que isso sempre esteve no coração de He's Deus. desiring that there would be the people that would testify unto him. Ele desejando ter um povo que viesse a testificar dele, That there would be that corporate expression of the life of himself. que pudesse ser uma expressão corporativa da própria vida dele. We know tragically how Israel failed. Nós sabemos que tragicamente Israel falhou. Sadly, throughout much of Christianity, Tristemente, ao longo de todo o cristianismo, we have simply repeated the history of Israel. nós temos repetido a mesma história de Israel. But we're thankful that the God, as He's calling us today, Mas somos gratos porque Deus está nos chamando He gives us that opportunity to return to Him. e Ele nos dá essa oportunidade de retornarmos a With Ele. that desire in the midst of a dark day Com este desejo, mesmo em meio a dias tão tenebrosos, to be a bright light. para sermos uma luz brilhante. Because as we saw in Peter, Porque assim como vemos em He has Pedro, called us out of darkness Ele nos chamou para fora das trevas, into His marvelous light. para dentro de sua maravilhosa luz. And who is His marvelous E light? quem é a sua maravilhosa luz? His marvelous light is Jesus. A sua luz maravilhosa é Jesus. Praise God, we've been called into Him. Louvado seja o Senhor que fomos chamados para junto Out of dele, darkness into that light. para fora das trevas e para dentro desta luz. In 2 Corinthians, it mentions this. E em 2 Coríntios temos a repetição disso. How the Lord has chosen that would, He who was shown in our hearts to give us the light of the glory of God in the face of Jesus Christ. De como a luz de Deus, como fomos trazidos pelo Senhor para que víssemos a glória de Deus na face de Cristo. What a privilege we have, Que privilégio nós temos. and all that we have been brought into. E tudo de tudo aquilo para qual fomos trazidos para dentro. We mentioned yesterday that we are in the body of Christ, Mencionamos ontem que somos parte do corpo de Cristo. and we are part of His corporate expression. Somos parte da sua expressão corporativa. But we need to have this settled in our hearts. Então nós precisamos ter isso resolvido no nosso coração. Because we can, just as we divide Christ and the church, Porque da mesma forma que dividimos Cristo e a igreja, we can divide our own lives. podemos dividir nossas próprias vidas. I used to teach courses in time management. Eu costumava ministrar cursos sobre gerenciamento de tempo. And you divide your time and you prioritize and all of that. E aí você divide seu tempo e prioriza as suas tarefas e coisas assim. And it all works great in theory. E aí tudo funciona muito bem na teoria. You go to the seminar, Yeah, time management sounds so simple. Aí você vai num seminário e gerenciamento do tempo parece ser algo muito simples. Then you get into real life, Mas aí você entra na vida real and all the unexpected things come up. e aí um monte de coisas inesperadas And you aparecem. throw everything out the window. E você joga tudo para fora da janela. But in our Christian life, Essa é a nossa vida cristã. instead of what we end up doing, Ao invés daquilo que nós deveríamos estar fazendo, we say we have our individual life with the Lord, e aí nós temos a nossa vida individual com o Senhor, we have our corporate or our church life with the Lord. e aí temos essa vida de igreja com o Senhor. I have my family life. Eu tenho a minha vida de familiar, I have my school or business life. eu tenho a minha escola ou meu trabalho, a minha vida de And we try trabalho. to balance all E aí these. tentamos equilibrar essas coisas. But brothers and sisters, we need to take a step back. Mas irmãos e irmãs, precisamos dar um passo atrás. How many lives do we have? Quantas vidas nós temos? We have one life. Nós temos uma vida apenas. It's a life in Him. É uma vida nele. And as we look to the head, E à medida que olhamos para a cabeça, He orders our life. ele ordena a nossa vida. We can distinguish between these lives for fellowship. Novamente, nós podemos distinguir entre estas vidas para a comunhão. We can distinguish between our individual times with the Lord and our corporate times. Podemos distinguir entre nossa vida individual com o Senhor e nosso tempo corporativo com o Senhor. But it's all one life. Mas é tudo uma vida só. And He's desiring that life of Christ would show forth through us wherever we are. E Ele deseja que essa vida com o Senhor seja expressada em tudo que fazemos. And this is why
as we're captured by this vision that Paul saw, Por isso nós temos que ser capturados pela visão que Paulo viu, it will be governing our life. porque ela irá governar nossas vidas. There's a famous saint back in the 13th century. Existia um saint, There's a famous person back in the 13th century. havia uma pessoa famosa no século XIII, um santo, And his name was Thomas e Aquinas. seu nome era Tomás de Aquino. And he had a wonderful little saying which I will paraphrase. E ele tinha um pequeno ditado que eu irei parafrasear. He said, "Every day of my life, E ele dizia que todos os dias da minha vida I testify of eu Jesus. testifico de Jesus. Wherever I go, Onde quer que eu vá, I testify of eu Jesus." testifico de Jesus. And he said, "Sometimes E ele disse algumas vezes, I even use words." eu até uso palavras. You get it? Você entendeu? His life was testifying of Jesus. A sua vida era um testemunho de Jesus. Sometimes Algumas vezes, he would even use words to speak of ele Jesus. até chegava a usar palavras para falar de But Jesus. what he was desiring Mas o que ele desejava was that the very life he was living é que a própria vida que ele vivia would speak forth of Jesus. fosse falar de Jesus. When we're in the workplace Então, quando estamos no local de trabalho and we know our company policy, e sabemos a política da empresa, everybody else in the company todos aqueles que estão na empresa takes the paper and pen and goes home. pega o cartão ponto e bate e vai para casa. We know the company policy says you can't take the paper and pen. A companhia da empresa diz que você não pode bater o cartão. That's the company's property. É propriedade da empresa. Or you can't use your personal email on company time. Ou você não pode fazer e-mails pessoais durante as horas de trabalho. Everybody does it. Mas todos fazem. What do? E aí o que nós fazemos? That's what Thomas Aquinas was talking about. É isso que Tomás de Aquino estava falando a respeito. He wouldn't have used the company email in his day. Ele não usaria o tempo da empresa nos seus dias. We follow those little unseen things Nós seguimos essas coisas pequenas that end up being a testimony que acabam se transformando num testemunho, because we're governed by him. porque somos governados por Ele. And this is why it is so important that we see this matter, the call upon our lives. E por isso é tão importante vermos esse assunto, esse chamado sobre nossas vidas. Oftentimes people will ask, Frequentemente as pessoas perguntam: "Brother Mac, how do I know if I truly see? Irmão Mac, como que eu sei que eu realmente já vi? I think I see something of God's call and the purpose for the church." Eu acho que eu vejo algo do chamado de Deus e do seu propósito para a igreja. Now remember, every time I'm using that term church, I'm including Christ. E lembre-se que toda vez que eu uso a palavra igreja, eu estou incluindo a Cristo. But how do I understand if I really see this? Mas como eu entendo que eu realmente vi isso? Well, there's a little test. Bom, existe um pequeno teste. If we think we see, Se pensamos que vimos, and it puffs us up and makes us proud, e isso nos incha e nos faz orgulhosos, and all of a sudden we start thinking we're a little better than others. e de repente começamos a pensar que somos melhor do que os outros. I see the church. Ah, e agora eu vejo a igreja. I have it now. Eu vejo agora. That's only in our head. Então isso só está na sua cabeça. I'm not sure we really see it. Não tenho certeza que você realmente vê. But if we really see it, Mas se nós if realmente we really vemos, see the call of God upon our life, se realmente vemos o chamado de Deus sobre nossa vida, it will humble us. então isso irá nos fazer We will say, humildes "Lord, who am I?" e vai nos fazer perguntar: Senhor, quem sou eu? When David saw the call of God upon his life, Quando Davi viu o chamado de Deus sobre sua vida, this great king, esse grande rei, at the end of his life, no final de sua vida, at the end there in 1 Chronicles, nós vemos lá em 1 Crônicas, he says, and he saw the call of God upon him. ele viu o chamado de Deus sobre ele. He said, "Lord, who am I?" E ele disse: Senhor, quem sou eu? In a similar way, E numa maneira when semelhante, Solomon saw the call to build that temple, quando Salomão viu o chamado para construir aquele templo, Solomon didn't say, "Oh, I'm the wisest man of all. Salomão não disse: Ah, eu sou o homem mais sábio de todos. I know how to build a temple." Eu sei como fazer esse templo. No, in reality, it caught him. Não, a realidade pegou ele. He fell on his feet. E ele caiu dos He seus said, pés. "Lord, who am I?" E ele disse: Senhor, quem sou eu? We saw how Paul, when he saw the Lord, he saw that light. E nós vemos que quando Paulo viu aquela luz, He was knocked off of his high horse. ele caiu do seu grande cavalo. He was on the ground. E ele estava no chão. When we really see
Quando nós realmente vemos, there's a humbling there. existe uma humilhação ali. We're saying, Lord, who am I to see such a great thing? E perguntamos, Senhor, quem sou eu para ver algo tão grande assim? It's tragic how when we see it in our head, É trágico quando vemos apenas na cabeça, it simply separates us. porque isso nos separa. But we see it in our heart, Mas quando vemos no coração, it unites us. isso nos une. You know, even as we consider other brothers and sisters, Mesmo quando consideramos outros irmãos e irmãs, if it's just in our head, se estiver só na nossa cabeça, oh Lord, I thank you that I'm in this assembly. ó Senhor, eu te agradeço que faço parte dessa We assembleia. are so blessed. We see. Somos tão abençoados porque nós vemos. We're not like that other assembly down the street. Nós não somos que nem aquela outra assembleia ali na Oh, they mesma don't rua, see. porque eles não veem. We sound like that Pharisee in the temple. Aí ficamos parecendo aquele fariseu lá no templo, When that humble sinner came into the temple, quando aquele pecador humilde estava ali ao lado dele, and he just cried out for the mercy of God. que clamava pelas misericórdias When do we really Senhor. see, Quando nós realmente vemos, we see that we are one with all brothers and sisters. vemos que somos um com todos os irmãos e irmãs. We might not accept their formal systems, Nós não podemos até não aceitar seus sistemas formais, but we're one with each brother and sister who's genuinely born of Christ. mas somos um com cada irmão e irmã que é nascido genuinamente de And Cristo. we have a burden for them. E temos um fardo por We have a eles. caring. Temos um se importar com eles. And sometimes you look at ones, I find myself convicted at times. Algumas vezes eu me encontro convencido, Know many precious believers in Richmond that don't meet with us. sabendo de muitos crentes preciosos lá em Richmond que não se reúnem conosco. I look at their life. E eu olho para a vida deles I say, they seem so much holier than I do. e eles parecem tão mais santos do que eu. And I say, well, Lord, why do I see and they don't see? E eu me pergunto, Senhor, por que que eu vejo e eles não veem? I know they love the Lord. Eu sei que eles amam o Senhor. I don't understand that. Eu não entendo isso. But we humble ourselves. Mas nós nos humilhamos a It nós. doesn't make us proud. Oh, Lord, I'm thankful I see. Poor boy here doesn't. Isso não nos faz orgulhosos para dizer, ô Senhor, que bom que eu vejo e o pobrezinho aqui do lado não vê. No, it humbles us. Não, isso nos humilha. And we see the privilege we've been brought into. E aí vemos o privilégio para o qual fomos trazidos. It's tragic how some of the teaching of the church, which is supposed to unite us, É trágico como alguns ensinos da igreja que deveriam nos unir, has actually divided us. têm na verdade nos dividido. Ones say, we are the church. Alguns dizem, nós somos a igreja. Brothers and sisters, in the tragic days of confusion we're living in, Irmãos e irmãs, nesses dias de confusão trágica no qual vivemos, no local assembly can say, we are the church. nenhuma assembleia local pode dizer, nós somos a igreja. We simply gather Nós simplesmente nos reunimos with a desire to be a testimony unto Him. com o desejo de ser um testemunho junto a Ele. And as we gather with that desire, E quando nós nos reunimos com esse desejo, would He be glorified? será que Ele será glorificado? This is in the days of darkness that we're living in. Esses são os dias de trevas no qual vivemos, In the days of confusion No- we're living in. dias de confusão no qual vivemos. Would there be those that overcome in Him, Será que haverão aqueles que vencerão nele, standing simply for the testimony of Jesus? permanecendo eretos como testemunhos dele? This reality will revolutionize our lives. Essas realidades irão revolucionar nossas vidas. Again, not just once. Novamente, não somente uma every vez, day. mas todos os dias. As we talk about the church, À medida que falamos sobre a igreja, what is our perspective of it? qual é a nossa perspectiva sobre ela? Let's turn back and look at the birth of the church in Acts chapter 2. Vamos olhar para trás e ver o nascimento da igreja em Atos capítulo 2. As we look at Acts chapter 2, À medida que olhamos em Atos capítulo 2, we'll look at verse 42 to 47. olharemos para os versículos de 42 The a church had a 47. glorious birth and a wonderful beginning. A igreja teve um nascimento glorioso e um início maravilhoso. And after those 3,000 were saved, E depois que aqueles 3.000 foram salvos, what did they start to do? o que eles começaram a fazer? Spontaneously in life. Espontaneamente em vida. Starting in verse 42. Começando então no versículo 42. And they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações.
And everyone kept feeling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. And all those who had believed were together and had all things in common. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. And they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. And day by day, continuing with one mind in the temple, breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. As you look at these verses, Então, quando olhamos nesses versículos, what do you see here? o que você vê aqui? What we see here is the life of Christ expressed through his people. O que vemos aqui é a vida de Cristo sendo expressada através de seu povo. The focus of these verses is life. O foco desses versículos é vida. It's not focusing upon the outward. Não está focando naquilo que é Because exterior. if we start focusing upon the outward of doing this or doing that, Porque se começarmos a focar no exterior, em fazer aquilo ou isso, we get a form and a tradition. nós caímos numa forma e numa tradição. But we see life, his life within them, leading them and directing them. Nós vemos a vida de Cristo dentro dele, os dirigindo, os impulsionando, When they were together, quando eles estavam juntos. they had a desire to hear from the apostles more about Jesus. Eles tinham o desejo de ouvir mais sobre Cristo dos apóstolos. They saw the preciousness of prayer. Eles viram a preciosidade da oração. Nobody told them they had to pray. Ninguém falou para eles que eles tinham que orar. Prayer was a natural response to them. A oração era uma resposta natural para And eles. how they desired and loved to break the bread, E como o desejo que eles tinham de partir o pão, to remember his death. para lembrar da sua What a morte. great privilege we have this evening. E que privilégio maravilhoso teremos nesta To me, noite. it's always the high point of the week. Para mim é sempre o ponto alto da semana. It's the greatest experience we can have. É a maior experiência que podemos As ter. brothers and sisters, to come in simplicity and break the bread. Irmãos e irmãs vindo em simplicidade e partindo o pão. And to remember his death, his great love for us. E lembrar a sua morte, o seu grande amor por nós. We see these dear ones sharing this life together. E vimos esses queridos compartilhando desta vida juntos. And it says they were doing it with one accord and with one mind. E eles estavam fazendo isso unanimemente, com uma única mente. It was that mind of Christ within them, leading them and guiding them. Havia aquela mente de Cristo dentro deles, os guiando e os orientando. Now, as I've been sharing on this life together here, Então, à medida que compartilhamos sobre esta vida juntos aqui, there's one word I didn't use. existe uma palavra que eu não usei. I intentionally didn't use that E word. eu não usei essa palavra intencionalmente. Because sometimes when we look at these verses, Porque algumas vezes, quando olhamos para esses versículos, we think of this word. nós pensamos nesta palavra. And the word I'm thinking of E a palavra na qual estou pensando is meetings. é reuniões. When we think of the church, E quando nós pensamos na igreja, we think of meetings. quando pensamos em reunião, I mean, we got to have this meeting and this meeting. e teremos esta reunião e aquela reunião. Now, praise the Lord for every time we can gather. Mas louvado seja o Senhor, porque todas as vezes que nos Our reunimos, assembling together is a vital part of our life together. essa assembleia juntos é uma parte vital da nossa vida com o Senhor. But it's not the totality of our life together. Mas não é a totalidade da nossa vida juntos. We have the privilege a few hours a week of being together. Nós temos o privilégio de algumas horas por semana estarmos But he's reunidos. jealous that his life be expressed amongst us throughout the week. Mas o zelo dele é que a sua vida seja expressada através de nós durante toda a semana. Don't anybody misinterpret what I'm saying. Então ninguém interprete mal o que eu estou dizendo. Every time there's a gathering of the saints, I want to be there. It's very precious. Toda vez que houver uma reunião de crentes, eu quero estar lá porque isso é muito But precioso. that's not the totality of our life together. Mas isso não é a totalidade da nossa vida It's juntos. just a part, É só uma parte, a vital part, uma parte vital, but there's so much more he wants us to experience. mas há tanto mais que o Senhor quer que experimentemos. This is what he's calling us into. E é isso que Ele está nos chamando. And as we look here in the book of Acts, E quando olhamos aqui no livro de we Atos, start to see
the church lived out upon this earth. Nós começamos a ver a igreja sendo vivida sobre esta terra. And the vehicle that the Lord uses to build us together E o veículo que o Senhor utiliza para nos edificar juntos is what we refer to as the local assembly, é aquilo que nós nos referimos como assembleias locais, the local church. a igreja local. Now, there is a universal church, Agora, existe uma igreja that universal, spiritual church of which we're all one. uma igreja espiritual na qual todos somos um, And sometimes we love to talk about that. e muitas vezes amamos falar sobre isso. But once we start talking about the local church and being built together, Mas quando começamos a falar da igreja local e sermos edificados juntos, this is where the building work occurs. é aqui que o trabalho de edificação ocorre. This is where the rubbing occurs. É aqui que esse atrito, esse esfregar um ao outro This is where acontece. the offending one another occurs. É aqui que ofender um ao outro acontece. This is where the learning to forgive one another occurs. É aqui que aprendemos a perdoar uns aos outros. This is where God does His work of building us É together. aqui que o Senhor faz seu trabalho de nos edificar There's juntos. a very preciousness of being together consistently in Him. Há uma preciosidade grande em estarmos juntos consistentemente nele. Stella and I have been meeting with the brothers and sisters in Richmond for 40 years. Estela e eu estamos nos reunindo com os irmãos de Richmond há 40 anos. And it's been wonderful. E tem sido maravilhoso. Some have asked us about this during our time here. Alguns nos perguntaram sobre isso durante o nosso tempo aqui. And we tell them it's been wonderful. E nós falamos, tem sido maravilhoso. It's been wonderfully painful. Tem sido maravilhosamente doloroso. Many brothers and sisters have offended Stella and I, Será que tem irmãos e irmãs que ofenderam a Estela e eu? and we've had to learn to work together with them. E que nós tivemos que aprender a trabalhar com eles? I and Stella, we have offended many brothers and sisters. Nós temos ofendido muitos irmãos e irmãs. We've had fights with brothers and Tivemos sisters. brigas com irmãos e irmãs. But working through that E tivemos que trabalhar ao longo disso. builds us together. Trabalhar com isso nos faz edificarmos uns aos outros. There's such a tendency today Existe uma tendência tão forte hoje, because we misuse we're like that without vision, people scatter. porque somos que nem aquelas pessoas sem visão, espalhadas. If somebody gets mad at me, Se alguém fica bravo comigo, we start pouting. nós começamos a Like a little baby, a Ah, child who can't get its way. They go, começamos a fazer birra que nem um bebezinho pequeno. and we cry, and then we leave. E aí ficamos emburrados e saímos. I go somewhere who really appreciates me. Eu vou me reunir em outro lugar onde gostam de mim. By leaving, the problem is simply going with you. E ao sair, o problema vai com você. We think we're leaving the problem. Pensamos que estamos deixando o problema para The trás, problem is within us. mas o problema está dentro de nós. And the Lord is trying to work that out within us. E o Senhor está tentando trabalhar isso dentro de And He nós. has a wonderful plan for each of our lives. E Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Being a business type person Sendo uma pessoa do tipo de with negócios, an accounting background, com um pano de fundo em a contabilidade, I'm very practical. eu sou muito prático, Very 1 and 2. muito preto no branco. And so who does the Lord put me with? Então, com quem o Senhor me colocou junto? He puts me with some brothers who are very artistic. Me colocou com alguns irmãos que são muito artísticos. Everything's imaginary and heavenly. Tudo é muito imaginário e celestial. I say, but we got this problem. We have to work this out. E eu penso, nós temos esse problema, temos que resolver esse Oh, problema. God will work it out. E aí, Deus vai resolver esse problema. Oh, but we work through this together. E aí temos que lutar com isso juntos. I need them. Eu preciso deles. They need me. E eles precisam de mim. And through that, there's a testimony of Jesus. E através disso, há o testemunho de Cristo. I'm currently in leadership back in the local assembly in Richmond. Atualmente, eu faço parte da supervisão lá na Assembleia Local de Richmond. And among the brothers, the four of us are very different. E entre os irmãos, lá nós somos muito diferentes. We have strong opinions in ourselves. Temos opiniões fortes dentro de nós And mesmos. behind those closed doors, we butt heads. E entre paredes fechadas, nós batemos cabeça. But it's interesting. É interessante. It's a wonderful testimony to the grace of God. É um testemunho maravilhoso da graça de Deus. Because some brothers and sisters, when they're complaining about the assembly, Que quando alguns irmãos estão ali reclamando da Assembleia, they come to us and they say,
You know, the assembly doesn't do this right, it doesn't do that right. E aí vêm e dizem, a Assembleia não faz isso ou aquilo da maneira certa. And they say, you brothers. E eles dizem, vocês irmãos. They always just call us you brothers. E eles nos chamam, vocês irmãos. You brothers are all alike. Você, you? All alike. Vocês são todos iguais. And actually within our hearts, E na verdade dentro dos nossos corações, we kind of chuckle. nós damos risada, But we know how different we are. porque sabemos que somos muito But diferentes. praise God, by the grace of God, Mas louvado seja o Senhor que pela sua graça, somehow the Lord's life shows forth in a unity through us. de alguma forma a vida do Senhor é expressada em unidade através de nós. And it's nothing that we can boast of in ourselves. E não é algo que nós podemos nos vangloriar em nós mesmos. We get surprised when one would say that. Até ficamos surpresos quando alguém diz isso. But this is what the Lord, this is the testimony of His life. Mas esse é o testemunho da sua vida And the preciousness that we have within the local assembly. e a preciosidade da sua vida que temos na Assembleia Local. So as we consider this matter of being built together, Então, quando consideramos esse assunto de sermos edificados juntos, let's use it as an opportunity to learn of Him. vamos usar como uma oportunidade para aprendermos dele. Because the Lord has designed this body in a perfect way. Porque o Senhor desenhou o seu corpo de uma forma perfeita. Turn over to 1 Corinthians chapter 12. Abra em 1 Coríntios capítulo 12. Here we have the Lord through Paul is describing the body of Christ. Aqui nós temos Paulo descrevendo o corpo de Cristo. And he's talking about the various members. E ele está falando dos seus muitos membros. But there's a great verse in this chapter Mas existe um grande versículo nesse capítulo that it can really settle many things within our heart. que pode apaziguar muitas coisas em nosso coração. Because so often if we're serving in one area, Porque frequentemente estamos servindo numa área we say, oh, I want to serve over there. e queremos dizer, eu gostaria de servir na outra área. I want to do this. I want to do that. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. But look at verse 18. Mas veja o versículo 18. And this has to be settled in our hearts. Isso precisa ser resolvido dentro do nosso coração. God has placed the members, each one of them, in the body just as He desired. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. He placed the members in the body just as He desired. Ele colocou cada membro do corpo assim como quis. And do you know the word in that verse that touches me the most? Você sabe qual é a palavra nesse versículo que mais me toca? In the English, it's the last word. It says, as He desired. No inglês é a última palavra, é como ele quis. It doesn't say as He thought, Não diz como ele desejou ou pensou, as He had a plan, ou como ele tinha um plano, but He said as He desired. mas e nem como ele desejou. Because to me, the word desire Porque para mim a palavra desejar speaks of the heart. fala do coração. It was God's heart desire out of love to put each one of us in a special place. Era o desejo de Deus, por seu amor, de colocar cada um de nós num lugar especial. And if we could come into a place of rest in that, E se pudermos chegar num ponto de descanso com isso, we can serve Him right where He has put us. podemos servi-lo bem onde ele nos colocou. Because each of us is very special to Him. Porque cada um de nós somos especiais para ele. Each one of us is in a special E place. cada um de nós está num lugar especial. Now there's a great diversity of function within the body of Agora, há Christ. uma grande diversidade de funções no seu corpo, But there's a unity in Him. mas há uma unidade nele. If you think about it right now, Se você pensar sobre isso agora, I'm functioning now by speaking, my brother is functioning by translating. eu estou funcionando aqui ao falar, meu irmão está funcionando ao traduzir. You're functioning by hearing. E você está funcionando ao ouvir. Earlier, some brothers functioned with music, a brother with video, a brother with audio. Um pouco mais cedo, os irmãos serviram ou funcionaram na música, outro irmão funciona na filmadora, outro no áudio. Some brothers and sisters are functioning with the children. E irmãos e irmãs lá embaixo estão funcionando com as crianças. I pray there's a brother or sister downstairs functioning, making the coffee. Eu espero que haja um irmão lá embaixo funcionando a fazer café. But we see many diversity of function. Então nós vemos muita diversidade de funções. And how does God look at all of these various functions? E como é que o Senhor olha para essa diversidade de funções? Does He say, oh, this one is much more important than that one? Será que ele diz, esse daqui é muito mais importante do que aquele outro? What does God say to each of His servants as they serve? O que o Senhor diz para cada um de seus servos enquanto What servem? is He looking for? O que ele está procurando? He's looking for faithfulness. Ele está procurando por fidelidade. Whether I'm speaking,
quer que eu esteja falando, someone's making their ou coffee, quer que alguém esteja fazendo café, someone's doing this or that. ou fazendo isso ou aquilo. He's looking for faithfulness right where we are. Ele está procurando por fidelidade onde quer que estejamos. We in ourselves have a tendency to elevate certain functions. E nós temos a tendência de elevar algumas funções. But in the body of Christ, Mas no corpo de Cristo, every member is essential. todo membro é essencial. Every member is special. Todo membro é And especial. he's simply looking for us to be faithful right where we are. E o Senhor está buscando que apenas sejamos fiéis onde quer que And in that estejamos. faithfulness, he will continue to expand the call he has upon our life. E nesta fidelidade o Senhor vai expandindo o seu chamado que Ele tem sobre nossas vidas. Sometimes we can fall into a trap Algumas vezes podemos cair numa armadilha and say, well, what I'm doing now is not important. e dizer, o que eu estou fazendo agora não é importante. Well, when I become a little older in the Lord, Mas quando eu ficar um pouco mais maduro no Senhor, then I'll start serving. então eu vou começar a servir. And then I can really be a good servant. E aí realmente eu poderei ser um bom servo. No, each one of us serves right where we are today. Não, cada um de nós serve onde quer que estejamos agora. And this is what he's trying to encourage us here in 1 Corinthians 12. E é isso que o Senhor está tentando nos encorajar aqui em 1 Coríntios If 12. you look from verse 12 down to verse 29, Se você olhar dos versículos 12 aos versículos and we're 29, not going to have a chance to read these nós não today. vamos ter uma oportunidade de ler isso agora. But really, within the body of Christ, Paul groups together in a very general way all the members into two categories. Mas nós vemos que nesta passagem Paulo agrupa os diferentes membros em dois grupos principais. In verses 14 to 18, Dos versículos 14 a 18, we have ones that think too little of themselves. nós temos aqueles que pensam muito pouco de si And mesmos. then in verses 19 to 25, E dos versículos 19 a 25, we have those that think too high of themselves. temos aqueles que pensam muito elevadamente acerca de si Now, in mesmos. this first group, E nesse primeiro grupo, you know, the foot is saying, I'm not a hand. o pé está dizendo, eu não sou uma mão, But the Lord has a great purpose for the foot. mas o Senhor tem um grande propósito para o pé. We can have this tendency to think we're not important. Temos essa tendência de pensar que não somos importantes. You know, how many of you spend a lot of time thinking about your little toe? Quantos de vocês já passaram bastante tempo pensando sobre o seu dedo minguinho do pé? Most of you don't think about it too A much. maioria de vocês não pensa sobre isso muito tempo. Well, I didn't until a few years ago. Eu não pensava também até uns anos atrás. And I had some surgery on my back. E eu tive uma cirurgia nas minhas costas. And now I don't have any feeling in my two little toes. E agora eu não sinto mais meus dois dedos do pé pequenos. So after the surgery, Então depois da cirurgia, I had to go through some therapy to learn to walk again. eu tive que fazer uma fisioterapia para aprender a andar novamente. Before, I had no value to that little toe. Antes eu não dava valor nenhum para aquele dedo minguinho. I appreciate the little toe on my other foot now. Eu agradeço ou sou grato pelo outro minguinho do outro pé. You know, and this is how it is within the body of Christ. We forget one. We don't think ones are so important. Esse é o problema no corpo de Cristo, porque alguns de nós pensam que não são importantes. There's a wonderful story in history of how an unknown brother was used so great of the Lord. Existe uma história muito preciosa na história da igreja de como um irmão precioso foi muito usado por Deus. This brother's name was Edward Kimball. Este irmão se chamava Edward Kimball. People heard of Edward Kimball? Vocês já ouviram falar de Edward Kimball? Not a lot. Yeah. Não Depending on muitos. your background, you might have. Talvez alguns tenham. We see how Edward Kimball, most people never heard of. Mas eu percebo que a maioria das pessoas nunca ouviram de Edward Kimball. But there was a young man in the state of Illinois. Mas havia um jovem no estado de And when he Illinois, became of age, his parents sent him to live with his uncle in Chicago. e quando ele atingiu uma certa idade, os seus pais o enviaram a morar lá em Chicago. And he was working at his uncle's shoe store. E ele trabalhava numa loja de sapatos de seu tio. And the one requirement that his uncle had E a exigência única que seu tio fazia was that he would go to church with him every Sunday. é que ele fosse na igreja com ele todos os domingos. At this time, this young man was not a believer. Nessa época, esse jovenzinho não era crente. So he went to church Então ele ia à every igreja Sunday. todo domingo. And his Sunday school teacher was Edward Kimball. E o seu professor de escola dominical se chamava Edward Kimball. And he took a real heart
his heart was attached to this young man. E o coração de Edward Kimball foi ligado ao coração desse jovenzinho. So one day he wanted to go share the gospel with him. Então um dia ele começou a compartilhar o evangelho com ele. Now Edward Kimball is like many of us. Edward Kimball é como muitos de nós. When he knew he had to go share the gospel, Quando ele sabia que tinha que compartilhar o evangelho, he was very nervous. ele ficava muito nervoso. So he walked down the street to the shoe store. Então ele andou na rua até chegar na loja de He sapatos. looked in the window. Ele olhou pela He janela saw this young man waiting on somebody. e viu o jovenzinho atendendo alguém. He said, "Oh, he's busy. I'll go away." Ah, ele está ocupado, então eu vou sair daqui. Not the Lord's time. Não é a hora do Senhor ainda. And then he walked a little ways. He said, "No, I have to go back." E aí ele voltou, andou um pouco e falou: "Não, eu tenho que voltar." He walked back. He looked in the window. He didn't see the young man. Aí ele voltou, olhou pela janela e não viu mais o menino. He said, "Oh, maybe he's gone to lunch." So he walked away. Ah, então talvez ele saiu para o almoço, então eu vou voltar outra hora. He said, "No, no, no." So finally, E aí ele ficou indo he e said, "I'm going." He walked in, E aí ele entrou na loja. found the young man. They went in the back and they talked. Ele encontrou o jovem lá no fundo e aí conversaram. He led this young man to the Lord. E ele conduziu esse jovem ao Senhor. Neither one of the two people remember what they said to each other, Nenhum dos dois se lembra qual foi a conversa, o que eles falaram para o outro. but he led this young man to the Lord. Mas ele conduziu aquele jovem ao Senhor. Do you know who this young man was? Você sabe quem era esse jovem? This young man was D.L. Moody, É o homem chamado D.L. Moody, one of the greatest evangelists in church history. um dos maiores evangelistas da história da igreja. We all know Moody's name. Nós todos conhecemos o nome de Moody, But what was Moody's origin? mas qual foi a origem de Moody? A simple, what we would call, in a wrong way, a simple Sunday school teacher. Aquilo que nós chamaríamos de uma maneira errada um simples professor de escola dominical. How precious that one was. Mas que precioso foi aquele irmão. They served right where God had them. Ele serviu onde o Senhor o tinha. And Moody went on to lead millions to the Lord. E Moody então foi adiante conduzindo milhões a Cristo. Each one of us is precious. Cada um de nós é precioso. Don't think too little of ourselves. Não pense muito pouco de si mesmo. But then there are some who think too high of Mas themselves. também há aqueles que pensam muito demais sobre si They mesmo. think we're spiritual giants. E aí se veem como gigantes And espirituais. this is something that any of us who have walked with the Lord for a few years, E isso é algo que muitos que já caminharam com o Senhor por vários anos, even by His grace, maybe have been used of the Lord some ways. alguns até que pela graça de Deus foram usados em suas mãos. We need to be aware of this temptation. Nós precisamos estar cientes desta tentação. Maybe the Lord uses us in the gospel. Talvez o Senhor nos use no Evangelho Some people get saved. e algumas pessoas sejam salvas. What do we start think? E aí o que nós começamos a pensar? I'm a great evangelist. Eu sou um grande evangelista. No. No. We humble ourselves. Temos que nos humilhar a nós mesmos. Within Brazil, you have this problem No Brasil aqui tem esse problema with your football team. com o seu time de futebol. What's the problem with Brazil's football team? Qual que é o problema com o time de futebol brasileiro? You have too many Você superstars. tem muitas estrelas. You have the best individuals in the world. Você tem os melhores indivíduos do mundo. No other country produces football superstars like you do. Nenhum outro país produz grandes estrelas do futebol como o Brasil faz. But then when all of those superstars have to come together Mas quando todas essas estrelas, grandes estrelas, se reúnem num único and time play as a team, e jogam como um time, oh, it can be disaster. ó, que desastre que é. But I'll be nice to you. Mas eu vou ser assim, legal com I'll not vocês. say anything about Germany today. Eu não vou falar nada sobre a Alemanha hoje. So, sometime within the body of Christ, Algumas vezes dentro do corpo de we Cristo, can think we're so great, podemos pensar que somos tão grandes, but how we all need one another. mas como nós precisamos uns dos outros. So let me ask the question. Então me deixe fazer esta pergunta. What's a bigger problem? Qual é o maior problema? Thinking too little of ourselves Pensar muito pouco de si mesmo or thinking too high of ourselves? ou pensar demais acerca de si mesmo? Or is it too high, too low, or both? Será que é muito pouco, demais ou ambos? The issue is we're not to think of ourselves. Tem We're not que, to think of ourselves. ou não pensar nada sobre si mesmo. We're to think of Him. Nós temos que pensar na verdade do Paul's Senhor. testimony was for me to live as Christ. O testemunho de Paulo era: para mim o viver é Cristo. Paul was captured by the love of Christ. Quando Paulo foi capturado pelo amor de Cristo, He was living for that. ele estava vivendo por isso.
But we also, as we see this testimony of the Lord, Mas nós também vemos esse testemunho do Senhor. it starts to impact our lives in very practical E ways. quando ele começa a impactar nossa vida de formas muito práticas, It impacts our life both in the choices we make impacta a nossa vida tanto nas escolhas que nós and the fazemos relationships we have. e nos relacionamentos que temos. The choices we make, just think of this. Nas escolhas que fazemos, só pense nisso. The choices we make reflect what's important to us. As escolhas que nós fazemos refletem aquilo que é importante para nós. We visit and stay in many homes. Nós visitamos e ficamos em muitas casas. Oftentimes we end up being put in the children's room. Muitas vezes fomos para o quarto das As crianças. soon as we walk in the room, E assim que entramos no quarto da I criança, can see the posters on the wall. eu pude ver os posters na You know parede. what's important. E aí você sabe o que é importante. Now we haven't stayed in any of the homes of Curitiba, Nós não ficamos em nenhuma casa aqui em but Curitiba. I understand you don't have any good football teams here anyway. Mas eu também estou presumindo que não há time bom de futebol aqui nessa cidade. So you probably wouldn't have posters. Então você provavelmente não teria posters. But you can tell by the posters on some young people's walls, Mas você pode deduzir pelo pôster em algumas whether paredes they are for the Corinthians se eles são corintianos or they're for Sao Paulo, ou se são São all the different Paulinos. teams. Todos esses times diferentes. But what the choices we make, Então as escolhas que nós fazemos, they reflect what's important to us. elas refletem aquilo que é importante para nós, Regardless of what we say with our mouth. independentemente daquilo que falamos com a nossa When we're in the boca. body of Christ, Quando fazemos parte do corpo de Cristo, we can talk all about the church and love one another. podemos falar sobre a igreja e amar uns aos outros. And yet is this reflected in our lives? Mas será que isso é refletido em nossas vidas? This is how this priority of his life within us Será que a vida dele em nós é prioridade? will impact us. Vai nos impactar? Do we ever stop and even ask the question, Será que nós sequer paramos para fazer a pergunta? will the choice that I make today, Será que a escolha que eu irei fazer hoje will it help me or hinder me irá me ajudar ou me atrapalhar? as I desire to be an expression of his life on this earth? No meu desejo de ser a expressão da sua vida nesta terra? How will my choice impact me? Como que essa decisão irá me impactar? Now, we don't have time to go in the detail of these choices. Agora nós não temos tempo para falar em detalhes das suas But we make escolhas. choices on how we spend our time. Mas nós fazemos escolhas na maneira como gastamos o tempo. We make choices on the job we have. Fazemos escolhas no trabalho que We temos. make choices in our education. Fazemos escolhas na nossa educação acadêmica. We make choices within the family. Fazemos escolhas na família. I will ask the parents, Eu vou perguntar aos pais: what is the goal for your child? qual é o objetivo para seus filhos? Is the goal for your child to get an excellent education and have a good career? O objetivo para seus filhos é que eles tenham uma boa educação acadêmica e uma excelente carreira profissional? Or is the goal for your child to be a functioning member within the house of God? Ou será que o objetivo para seus filhos é que ele seja um membro funcional no corpo de Cristo? Now they can still have a good education, Sim, eles ainda podem ter uma boa educação, but what's the goal? mas qual é o objetivo? This is what our children see. What's important to you gets conveyed to them. É assim que os seus filhos percebem que aquilo que é importante para você é transmitido para eles. The choices we make in life send a message to our brothers and sisters of what's important. As escolhas que nós fazemos na vida demonstram para nossos irmãos e irmãs aquilo que é importante na vida. The choices we make, do we even ask, how will this choice impact the younger brothers? As escolhas que nós fazemos, será que nós perguntamos como é que isso impacta meus irmãos e irmãs? The more we become conscious of the body of Christ, Quanto mais nos tornamos cientes do corpo de the more Cristo, we become conscious of our relationship with each other, quanto mais nos tornamos cientes do relacionamento que temos uns com os outros, it will impact our choices. isso irá impactar nossas escolhas. And the testimony of the reality of this vision that we've been called unto E o testemunho é a realidade desta visão para a qual fomos chamados. not only impacts the choices we make, Não somente impacta a visão, as escolhas que fazemos, but it will impact our relationships with each other. mas também irá impactar nosso relacionamento uns com os outros. When you look through the New Testament, Quando olhamos através do Novo Testamento, if you look at 1 Corinthians 12, se olhamos em 1 Coríntios if 12, you look at Romans 12, Romanos 12, if you look at like Ephesians 4 through 6, se
olhamos de Efésios de 4 a 6 and other scriptures also. e outras partes da Escritura também, These are focusing upon our relationship to one another. veja que há um foco ali com o relacionamento que temos uns com os Of outros. how in practical ways we're being built together. E como e as formas práticas como estamos sendo edificados juntos. And there's one phrase that's used in all of those chapters over and over again. E há uma frase que é usada nessas passagens vez após vez, And it's the phrase one another. e é a frase uns aos outros. We know the call to love one another. Sabemos do chamado para amar uns aos outros. It'd be a good word study to go out and Google one another. Seria uma busca interessante de palavras de colocar lá no Google uns aos In your outros. Bible software, key in one another. Ou no seu software de Bíblia e colocar uns aos outros. Go in and look at all the ways it's used throughout the New E Testament. veja todas as ocasiões em que essa expressão aparece no Novo Testamento. Loving one another, Amar uns aos outros. forgiving one another, Perdoar uns aos praying outros. for one another, Orar uns pelos outros. accepting one another, Aceitar uns aos outros. submitting to one another. Submeter-se uns aos outros. Not submitting to some, Não se submeter a alguns, submitting to one another, mas submeter-se uns aos outros. serving one another, Servir uns aos outros. forbearing one another, Suportar uns aos outros. being kind to one another. Ser gentil uns aos outros. It amazes me Isso me maravilha. how Paul had to write to us to say, be kind to one another. Me maravilha que Paulo teve que escrever: sejam gentis uns aos outros. But as we have a few years of experience with gathering together, Mas já que temos alguns anos de experiência nos reunindo uns com os outros, we understand Paul's exhortation to be kind to one another. aí nós entendemos a exortação de Paulo para sermos gentis uns com os outros. Tragically, I've heard many brothers and sisters, and I've experienced it myself, say, Tragicamente, eu já vi alguns irmãos e irmãos, e mesmo eu dizendo: I get treated better at times by people in the world than I do by people in the church. às vezes eu sou melhor tratado pelas pessoas do mundo do que pelas pessoas da igreja. What a sad testimony. Que testemunho mais triste. Just the simple thing of being kind, caring for one another. Essa coisa simples de ser gentil e se importar um com o outro. This is why it comes back to seeing Christ. Por isso que isso volta, irmãos, para vermos Cristo. We're always wanting to prove that we were right. Sempre queremos provar que estamos certos, He laid his life down. mas Ele derramou sua vida. He went through the misunderstandings. Você sabe que passa através desses mal-entendidos? I think being misunderstood is probably one of the most difficult things in life that we have to go through. Eu acho que ser mal-entendido é uma das coisas mais difíceis que temos que experimentar na vida. Because we desire that people accept us. Nós temos o desejo de ser aceito pelos And when outros. people don't understand E us, quando as pessoas não nos entendem, particularly other believers, especialmente outros crentes, this can be really difficult. isso pode ser muito difícil. I'm running out of time again. Eu estou ficando sem tempo de novo. Can I have about 10 minutes? I asked 5 minutes yesterday, 10 minutes today. I'll try Ontem eu to be pedi quick. 5, hoje eu quero pedir 10 minutos. But as we see this matter of being together and expressing his life together, Mas à medida que vemos esse assunto de sermos unidos e expressar a sua vida juntos, as I mentioned earlier, this is the visible, seen testimony of Jesus upon this earth. como eu disse mais cedo, esse é o testemunho visível de Cristo nesta terra. Our relationships with one another Nossos relacionamentos uns com os is outros the visible testimony of our relationship to our head. é o testemunho visível nosso à nossa cabeça. We love one another as he loved us. Nós amamos uns aos outros da mesma forma como Ele nos And amou. how we have this call upon us in this hour. E como temos esse chamado sobre nós nesta hora. One of the problems we have within the body of Christ Um dos problemas que temos no corpo de Cristo is this matter of independence. é essa questão de independência. Because without vision, the people are unrestrained. Porque sem visão, o povo fica sem restrição. We all say that he is the head, Nós sempre dizemos que Ele é o cabeça, but we do our own things. mas fazemos as nossas próprias coisas. It's like in the time of the judges. É da mesma forma como era lá no tempo dos juízes. There was nowhere it says in the book of Judges. Existe um lugar em que diz no livro de Juízes, There was no king in Israel, não havia rei em Israel, and everyone did what was right in their own e eyes. cada um fazia conforme era melhor aos seus And olhos. tragically today among believers, E tragicamente hoje, entre os many of us are crentes, doing
doing what's right in our own eyes. Estamos fazendo também aquilo que parece ser certo aos nossos próprios olhos. I want to go here, I want to serve there. Eu quero ir aqui, quero servir lá. We go and do whatever we want to do. E fazemos aquilo que queremos fazer. I can go anywhere. Eu posso ir em qualquer lugar, Even when it comes to us as an assemblies. mesmo quando estamos juntos como assembleias. Today we have assemblies here and assemblies there. Hoje temos assembleia aqui, assembleia lá. I like to say that the largest growing denomination, The Lord is the fastest growing denomination, sim. Eu gosto sempre de dizer que a denominação que mais cresce is the non-denomination denomination. é a denominação não denominacional. We can fall into a trap Podemos cair numa armadilha aí, where we get scattered. onde nós nos espalhamos. We can have a group here and group there, but there's no relationship to the head. Podemos ser um grupo aqui, um grupo lá, mas não há nenhum relacionamento com a cabeça. In a big city, yes, we can have various groups. E sim, numa cidade grande podemos ter diversos But He's grupos. desiring that there be fellowship and sharing one with another. Mas o desejo do Senhor é que haja comunhão e o compartilhamento uns com os outros. Not each one doing what's right and thinking that they're it. E não cada um fazendo aquilo que pensa ser certo e achando que são o certo. We're all related to one another. Estamos todos relacionados uns aos outros. But so we can see how in our individual lives, Então nós podemos ver como nas nossas vidas He's individuais wanting to really deal with this matter of our independence. que nós temos que lidar com esse assunto de querer ser When you independentes. think within your physical body, Quando pensamos no seu corpo físico, what happens when one of your cells become independent? o que acontece quando uma de suas células se torna independente? What do we call an independent cell within the body? Como que nós chamamos uma célula independente dentro A do corpo? cell that's no longer under the direction of the head. Uma célula que não está mais debaixo da direção do cabeça. It's called a cancer. É chamada de câncer. And it does much damage. It goes where it's not supposed to E go. faz muito prejuízo porque vai e faz aquilo que não deveria It fazer. influences others around it. Ela influencia outras ao seu redor It brings great damage. e traz grande prejuízo. And tragically within the body of E Christ, tragicamente no corpo de Cristo, when ones are disconnected from the head, quando há alguém desconectado do the cabeça, damage can be done. muito prejuízo pode ser feito. But praise God, Mas louvado seja o Senhor. within the body of Christ, that we have a great cure for cancer. Dentro do corpo de Cristo há uma grande cura para câncer. It's called the blood of the Lamb. E é chamado do sangue do That as Cordeiro. we repent of our independence, E à medida que temos essa independência and as we rededicate our lives to Him in a spirit of consecration, e rededicamos nossa vida num espírito de consagração, that cancer is done away with, o câncer é eliminado and that hindrance is avoided. e aquela barreira é evitada. Another issue that is such a challenge today within the body of Christ Outro assunto que é um grande desafio nos dias de hoje dentro do corpo de Cristo is how we as individual believers é como nós, enquanto crentes individuais, shrink back from allowing the cross to work within our daily life. nos encolhemos para trás e evitamos que a cruz faça seu trabalho em nós. Now we love to talk about the cross when we look back and see Christ's death. Aí nós amamos falar sobre a cruz quando olhamos para a morte de Cristo. We love to gather tonight and to break the bread to remember His death. Amamos nos reunir como hoje à noite e partir o pão lembrando da sua morte. But do we love the cross working in our daily life? Mas amamos a cruz trabalhando em nossas vidas diárias, Allowing His lordship to work within us. permitindo o seu senhorio trabalhar em nós, Because the word of the cross is offensive to us. porque a palavra da cruz é ofensiva para nós. We would come to that place as our Lord said, not my will, but thy will be done. Nós temos que chegar naquele ponto em que dizemos, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. This is a daily prayer. Essa é uma oração diária. When you think about the cross, do you think about it as negative or positive? Ora, quando você pensa sobre a cruz, você pensa sobre ela de forma negativa ou positiva? If we think about the cross, Pensamos sobre a cruz. we always think about death. Sempre pensamos sobre morte. But praise God. Mas louvado seja o Whenever our Senhor. Lord shared about the cross, Toda vez que o Senhor falou da cruz, He also spoke of resurrection. Ele também falou da sua There ressurreição. was a death, but there was also a life. Tinha uma morte, mas também havia uma ressurreição, We uma need nova our vida. perspective of the cross changed. Toda vez que a nossa perspectiva da cruz muda, Because the cross is our friend. porque a cruz é nossa amiga. How many of us think the cross is our friend? Quantos de nós pensamos na cruz como nossa amiga? But the more we allow the cross to work within us, Mas quanto mais permitirmos a cruz trabalhar dentro de we nós, see what a great friend we have. e aí vemos
Que amigo maravilhoso temos. This friend sets us free from the world. Porque essa amiga nos liberta do mundo. This friend sets us free from sin. Essa amiga nos liberta do pecado. This friend sets us free from ourselves. Essa amiga nos liberta de nós mesmos. You know, we love ourselves so much, E nós amamos a nós mesmos tanto. but we don't know how much self is against us. Mas nós não sabemos quanto este eu é contra But once nós. we experience that glorious liberty of the sons of God, Quando nós provamos desta maravilhosa liberdade dos filhos de we Deus, see this friend that we have in the cross. aí nós vemos este amiga que nós temos na cruz. Our brother, when we think about our Lord, Quando nós pensamos no Senhor, we narrow his cross experience to one day. nós estreitamos a sua experiência de cruz num único dia. Now, he did die on the cross, E é verdade, ele morreu na cruz. but actually, as you look back at his life, Mas quando olhamos para trás na sua and vida, as our brother's been sharing on his life, como nós compartilhando sobre sua vida, you see the Lord bearing the cross every day. você vê o Senhor suportando a cruz todos os dias. He denied himself Ele negou a si mesmo, from his very incarnation desde a sua encarnação, all the way through to the cross. todos os dias até a sua morte He na not only cruz. bore the cross, Ele não somente carregou a cruz, he lived the cross daily. ele viveu a cruz diariamente. And for us to enter into the liberty that we have in him, E para nós entrarmos nessa liberdade que temos and nele, in order for him to be able to build us together as a testimony unto him, para que ele possa nos edificar juntos como um testemunho junto a ele, we need to be willing to allow the cross to work in our lives every day. nós precisamos estar dispostos a permitir que a cruz trabalhe em nossas vidas todos os dias. Most of us, I know quite often in my life, Eu sei muito frequentemente na minha própria vida, I will go through this process. eu passo por esse processo I'll say, Lord, I'm willing to take the cross. e digo, Senhor, eu estou disposto a tomar a cruz. But that brother has to take it first. Mas aquele irmão ali tem que tomar primeiro. As soon as he denies himself, Quando ele negar a si mesmo, then I'll deny myself. então eu também vou negar a mim mesmo. Thank the Lord Jesus didn't wait for us to deny himself. Graças a Deus que o Senhor Jesus não esperou nós negarmos a nós mesmos primeiro He para took depois the ele. initiative. Ele tomou a iniciativa. How do we reconcile one another? Como nos reconciliar uns com How os do we outros? come into this oneness of one another? Como nós viermos nos tornar nessa unidade uns com os By outros? allowing that cross to take the initiative and to bring us into that oneness. Temos que fazer isso permitindo que a cruz trabalhe em nós primeiro. Paul said, I die daily. Paulo disse, eu morro And diariamente. by dying daily, E ao morrer diariamente, he was saying, for me to live is Christ. ele estava dizendo, para mim o viver é Cristo. We're thankful as we consider this matter of what Paul saw. Somos agradecidos pela oportunidade de considerar aquilo que Paulo falou. When Paul looked up and said, Who art thou, Lord? Quando Paulo elevou os olhos e perguntou, quem és tu, Senhor? Jesus had said, Why are you persecuting me? O Senhor Jesus perguntou, por que tu me persegues? Paul saw that Christ was the church. Paulo viu que Cristo é a igreja. He saw the fullness of Ele Christ. viu a plenitude de Cristo. He saw this and it revolutionized his life. Ele viu isso e isso revolucionou a sua vida. Our desire as we gather this weekend Nosso desejo, ao nos reunirmos nesse final is de that the semana, Holy Spirit could take some of the seeds that have been planted during this time é que o Espírito Santo tome algumas sementes que foram plantadas nesse tempo and we could water them with the washing of the Word in our daily life. e que possamos regar essas sementes com a lavação da palavra em nossas And próprias allow vidas the Lord to give us greater and fuller light. e permitir que o Senhor nos dê vida mais abundante e mais cheia. Because there's a great battle today over the testimony of Jesus. Porque existe uma grande batalha hoje em torno do testemunho de Jesus. There's no problem using the name God. Não há problema em usar o nome de Deus. God's name gets used everywhere. O nome de Deus é usado em todo lugar. It gets used so much that now you have to ask, which God are you speaking of? É usado tão frequentemente que agora você tem que perguntar, de que Deus você está falando? And even within Christianity, Mesmo dentro do cristianismo, we have many choices before us today. temos muitas escolhas adiante de nós hoje. Many alternatives. Muitas alternativas. But if we see him, Mas se vermos a Ele, if we see his heart, se vermos o seu coração, we have no choice. não temos escolha alguma. We're a captive. Somos cativos. There's a hymn in English. Existe um hino em I inglês, don't know if it's translated or not. não sei se é traduzido para português ou não. It says, "Make me a captive, Lord, Diz, faça-me um cativo, Senhor, and then I shall be free." e aí eu serei livre.
when we're captured by that love. como somos cativos por este amor. There's a freedom we have in Him. Há uma liberdade que temos nele. The other things fall aside. Outras coisas caem de lado. What we saw is many alternatives and many choices before. Antes víamos muitas escolhas e alternativas, We see there's one thing necessary. mas vemos uma única coisa como necessária: That following the Lamb wherever He é goes. seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. May the Lord continue to give us even a greater and fuller revelation of Himself. Que o Senhor continue a nos dar uma revelação de si mesmo maior e melhor. Seeing His heart and His purpose. Ver o seu coração e seu propósito. And that we would be willing to allow the reality of this to get worked out Para que assim possamos permitir que a realidade disso seja expressada in our daily lives and in our lives together in the local assembly. em nossas vidas diárias e nas nossas vidas como Assembleia. Let's pray. Vamos orar. Lord, when we stop and consider Senhor, quando nós paramos e consideramos all that You have called us into, tudo aquilo para o qual o Senhor tem nos chamado, we fall on our knees. nós caímos de joelhos We worship You. e adoramos a Ti. Who are we? Quem somos nós? We truly are the most blessed upon this earth. Nós somos verdadeiramente o povo mais abençoado desta terra. Lord, may we be found faithful Senhor, que sejamos achados with fiéis the call that You have upon our life. com o chamado que o Senhor tem sobre nossas In vidas. Thy name we pray. Em Teu nome nós oramos. Amen. Amém.